Olá, pause o vídeo, tente resolver esse desafio e já já eu te mostro a resolução. Esse próximo desafio, ele nem é tão complicado assim, mas ele tem alguns detalhes que a gente precisa ficar atento, tá bom? Primeiro detalhe importante é, a senha é formada por 4 algarismos. Então, A, B, C e D, eles são algarismos. Por outro lado, você percebe que você está realizando operações matemáticas, somando, multiplicando, e a gente faz as operações com números, tá bom? E existe uma diferença entre números e algarismos. Mas a informação que ele está me dando aqui, que esses algarismos, tá, olhado como números, eles têm a seguinte restrição. Eles são números, olhado como números, são números entre 0 e 9 e são números inteiros, ok? Então aqui já tem uma observação importante, tá? Segunda é que aqui o que eu tenho é um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. É um sistema, só que ele não é linear. Se fosse um sistema linear, seria mais fácil, existem métodos, né? Tem mais do que um método. Se você está no ensino médio, você talvez já tenha estudado como resolver sistemas lineares, e aí é só seguir um desses métodos e você encontra. Esses métodos são como se fosse uma receitinha de bolo, né? É um algoritmo mesmo, né? Que você pode inclusive escrever um programa de computador, e aí o computador nem pensa, ele simplesmente executa os passos, tá? Agora, aqui, um sistema não linear, aí já é um pouquinho diferente, tá? Bom, aqui eu preciso observar atentamente e perceber como que eu posso resolver cada sistema não linear em particular. Nesse caso aqui, o que eu observei aqui é o seguinte, olha, na primeira equação e na terceira equação, olha só, se eu no lugar do A mais B substituir aqui C, eu vou ficar só com C e D, tá? E aqui, ó, AB, tá? No lugar do A vezes B, se eu colocar C mais D aqui, também só fico com C e D. Então eu vou sumir com AB e vai ficar só CD. Vai ficar mais fácil. Então eu vou fazer isso, olha só. Então olha só, dessas duas aqui, se eu no lugar do A mais B, certo? Se eu colocar o C aqui, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar, ó, C mais D igual a 11. Então aqui eu tenho 2C mais D igual a 11. Deixa essa equação guardadinha aqui. Das outras duas que eu comentei, então dessas duas aqui, olha, se no lugar do A vezes B, se eu colocar C mais D no lugar do A vezes B, o que é que eu fico? Ok? Então, olha só. Aqui eu tenho, no lugar do AB, né, eu coloquei C mais D. Então, eu tenho C mais D vezes C igual a 30, tá joia? Bom, essa aqui é uma equação, tá? E aqui eu tenho uma outra, mas eu vou usar o seguinte, ó. Percebe que o C tá, desculpa, o D não está sozinho aqui e está sozinho aqui? Então, vamos isolar o D aqui? D igual a 11 menos 2C, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, eu vou chamar essa equação de 5 e essa equação de 6, tá? São novas equações, mas que não entram no sistema porque elas são consequência dessas aqui. Então olha só, dessa e essa, o que eu quero dizer? De 5 e 6 temos, né? Eu vou no lugar do D, eu vou colocar esse carinha aqui, ó. Tá bem? Então como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. C mais, no lugar do D, eu vou colocar 11 menos 2C, ok? Que multiplica C igual a 30. Ó. É essa equação que está aqui e no lugar do D eu coloquei isso, tá bom? É a mesma equação, tá? Agora, você percebeu que eu tenho uma equação só em C e agora eu resolvo a equação para achar o C. Encontrado o C, eu volto aqui e encontro
do parênteses, eu tenho 11 menos 2c, é c com menos 2c, menos c vezes c igual a 30. Aplica a distributiva, 11c menos c ao quadrado igual a 30. Agora tem que deixar zero de um lado, tá? Eu vou jogar tudo para lá, deixa zero desse lado, igual c ao quadrado menos 11c mais 30, tá bom? Por que eu joguei tudo para lá e não deixei para cá? Porque se fica do lado de cá, o coeficiente do c quadrado é menos 1. E um cara que eu sei que os alunos normalmente se complicam é quando o coeficiente do c quadrado é negativo, tá? Depois eu explico o porquê. Agora eu preciso resolver essa equação. Para resolver essa equação, posso usar Bhaskara, soma e produto, forma alternativa, o que você quiser, tá bom? Eu vou usar, nesse caso, soma e produto. Se você não lembra como fazer, eu vou deixar no cardzinho aqui o vídeo que eu fiz explicando direitinho como fazer, tá bom? Então eu sei que o produto é igual a 30. E a soma das raízes tem que ser igual a 11. Fatora o 30. O 30 não é 3 vezes 10 e o 10 não é 2 vezes 5, tá? Fatorar o 30 é muito fácil, né? Eu preciso agora escrever o produto de dois números, certo? Dois números, onde esses números, a soma deles tem que dar 11. E aí, se você perceber, dá uma olhadinha aqui, ó. 2 vezes 3 é 6, não é? E 6 mais 5 não vai dar 11, tá? Então, ó, só para você entender, ó, 2 vezes 5 é 30 e 6 mais 5 é 11. Então, a soma 11, o produto 30, então as raízes são 6 e 5. Quem é 6 e quem é 5? Bom, agora eu tenho que fazer o seguinte, ó. O C pode ser 6 ou o C pode ser 5, ok? As raízes aqui vão ser 6 ou 5. Se o C for 6, o D vale quanto? Então vamos lá. Se o C vale 6, 12, 6, 12. 11 menos 12 vai dar menos 1. E aqui eu tenho que o D vale quanto? Se o C vale 5, 12 vezes 5, 10. 11 menos 10, o D vale 1. Acontece que essa aqui não convém. Por quê? Porque D pode ser um número negativo? Não, é inteiro, mas não é negativo. Então essa não convém. Então a única possibilidade é essa, tá bom? Agora tem que achar o A e o B. Aonde que eu vou achar A e B? Olha dessas duas aqui, ó, essas duas, tá? O A e o B tá aqui e o C e D eu conheço. Então vou escrever essas duas equações, ó. Então olha só, eu tenho aqui, ó, essa equação, A mais B igual a C, e o C é 5, né? E dessa 4 eu tenho o quê? A vezes B é igual a C mais D. C mais D dá 6. Bom, agora eu tenho outro sisteminha, 2 por 2 para resolver, né? Só que também não é linear. Então eu posso, por exemplo, isolar o B e colocar aqui, isolar o A e colocar aqui, você vai encontrar uma equação de segundo grau, tá? Não vou fazer isso porque se você parar para prestar atenção, no mesmo videozinho que eu explico como usar soma e produto, também explico uma outra coisinha. Olha só. Se você tivesse uma equação do segundo grau, assim, x² menos 5x mais 6 igual a 0. As raízes não são de tal forma que o produto dá 6, e a soma dá 5. Então quer dizer que o A e B são as raízes dessa equação, tá certo? Então, se você fosse resolver essa equação usando a forma de Bhaskara, usando a forma alternativa, o que você quiser, se você encontrar o quê? Encontrar as raízes, não é? O A e o B. Só que pelo mesmo soma e produto, você já sabe que o produto tem que ser 6 e a soma tem que ser 5. 2 vezes 3 não é 6. 2 mais 3 não é 5. Então as raízes são 2 e 3. Agora, quem é 2 e quem é 3? Então poderia ter A igual a 2 e B igual a 3, ou o contrário, A igual a 3 e B igual a 2. Qual das duas eu vou aceitar? E agora eu tenho aquela condição, o B é maior do que o A. Se o B é maior do que A, essa aqui não convém. Então, essa aqui é a resposta, tá? Portanto, a minha senha, que é o que o exercício quer, qual é a senha? É A, B, C
D. Então, essa é a senha que o exercício pediu, ok? Ah, e eu esqueci de fazer o comentário que eu falei que ia fazer agora há pouco, né? Olha só, por que eu não deixei do lado de cá? Porque aqui ia ficar negativo, certo? E se você fosse usar a forma de Bhaskara, o A seria menos 1. E aí quando A é igual a menos 1, ou seja, o A é um número negativo, lembra que na forma de Bhaskara é dividido por 2 vezes A? Eu vejo muito isso em prova, tá? O aluno esquece de colocar esse menos 1 lá, tá? Então eu tenho como hábito, tá? Que eu também já esqueci isso, de não deixar aqui como um número negativo, tá? Jogo para o outro lado, deixo um positivo. Se for usar a forma de Bhaskara, fica mais fácil, tá bom? Não precisa ficar pensando nisso. Agora, um outro detalhe que eu também esqueci de falar é o seguinte. Por que nos dois casos eu usei soma e produto, tá? Uma dica para usar soma e produto é, primeiro, na equação de segundo grau, o A tem que ser 1, porque você sabe que aqui é o produto, tá? E aqui é a soma, que é exatamente o que aconteceu aqui, 1, aqui é o produto e aqui é a soma, tá? Mas isso não é o que basta, tá? A principal dica está aqui, ó. O A, B, C e D são inteiros. Logo, as raízes dessas equações são raízes inteiras. Se são raízes inteiras, você com certeza vai encontrar na fatoração, tá bom? Agora, se esse número tivesse muitos fatores primos, aí seria complicado, porque você teria muitas possibilidades, que também não é o caso. Eu tenho poucas possibilidades aqui para fatorar. Então, é o casamento perfeito, tá bom? Aqui é 1, as raízes são inteiras, né? E esse número aqui, ó, tem poucos fatores primos. E aí, o que você achou? Fácil? Mais ou menos? Difícil? Olha só, se você achou esse exercício difícil, minha recomendação, não desanime. Volte, assiste o exercício mais uma vez, 2 vezes, quantas vezes for necessário. A vantagem do vídeo em relação à sala de aula, quando você está vendo a aula presencial, é que você pode pausar, voltar e assistir quantas vezes forem necessárias. Algumas pessoas não aprendem, não entendem com a mesma velocidade que outras, tá? Se você é uma dessas pessoas, o que você precisa entender é que não é impossível aprender a matemática, tá? Mas o que ela pede de você é persistência, resiliência, tá bom? Volte, assista o vídeo várias vezes, quantas vezes forem necessárias, e aí, se te passar pela cabeça, mas eu não vou conseguir fazer um exercício como esse, eu te tenho uma boa notícia. Você pode não conseguir nos próximos, durante um tempo, mas de tanto ver e tentar fazer esse tipo de exercício, chega uma hora que eles começam a ficar mais naturais. Só que para chegar lá, você precisa continuar perseverando. Tem que continuar tentando. Não desista, ok? Garanto para você, você consegue. Mas não estou falando que vai ser fácil, tá bom? Se você gostou, curte aí, deixa aquele joinha, compartilhe, principalmente comente. Deixe mais desafios para que eu possa mostrar para outras pessoas também. Se você não é inscrito, se inscreva, isso vai ajudar bastante a gente aqui a continuar o trabalho no canal e vejo você no próximo desafio, ok?